Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Afia Dermato Papers. Eu sou Cláudia Ferraz. Eu sou Perla Gomes. E hoje vamos conversar sobre doença de BC, com ênfase nos aspectos dermatológicos, né, Perla? A doença de BC é uma doença multissistêmica caracterizada por vasculite e presença de infiltrado neutrofílico, né, na qual existe inflamação aguda da pele e de outros tecidos no nosso organismo. Isso. E, na verdade, não é uma doença abordada só pelo dermatologista, os clínicos, os neurologistas, os oftalmologistas precisam ter bastante conhecimento sobre as diversas manifestações dermatológicas e sistêmicas dessa condição. E para isso que a gente vem conversar com vocês, né, dando aspecto na ênfase da dermatologia naturalmente. Isso. E aí, Perlinha, qual seria então a etiologia da doença de BC? A gente sabe que a doença de BC não é uma doença tão nova, né? Foi descrita em 1937, caracterizada pelaquela tríade muito clássica, né? Uveíte, a fitose oral e a fitose genital. Exatamente. Mas o que é que os estudos dizem até então sobre a possível etiologia dessa doença? Então vamos lá. Então ela é uma doença que ainda não se sabe uma causa específica, a etiologia ainda é desconhecida. Acredita-se que tem uma predisposição genética e fatores ambientais, tudo isso junto levaria a algum gatilho, né, para a formação ali, a gente vai ver para a formação de infiltrado, como Claudinha falou, de neutrofílico. Acredita-se que o quadro viral, como um herpes, poderia fazer parte desse fator ambiental, mas não existe ainda uma certeza disso, né, Claudinha? Isso. E aí é importante entender que alguns artigos, isso não é ainda consenso na literatura, mas alguns artigos acreditam que ela seja uma doença autoimune. Acredita-se nessa autoimunidade, por quê? Porque foram vistos no histopatológico e exames de sangue imunocomplexos circulantes, né? E por formar também um infiltrado inflamatório de vasculite. Então, acredita-se que pode ser uma doença autoimune, apesar de não ter um consenso na literatura. Isso, que é uma condição imunomediada, é fato, né? A etiopatogenia não é bem estabelecida, mas o que a gente sabe é que provavelmente existe uma suscetibilidade genética, existem padrões de HLA que são mais frequentes em indivíduos, né, com doença de BC. Então, tem o clássico HLA-B51, que parece estar presente em 50% a 75% dos indivíduos com BC, mas isso não é sozinho, diagnóstico da doença, é isso, mas provavelmente algum gatilho ambiental, droga, infecção, a gente não sabe. Que dá esse start e acaba desencadeando todo esse quadro, né? Isso. E aí a gente tem que compreender e passar para todo mundo qual seria a epidemiologia da doença de BC, qual a faixa etária mais acometida, mais comum, né, dessa condição. Sexo, né, Claudinha? Então, assim, normalmente a doença de BC, ela está relacionada à faixa etária de 20 a 30 anos, porém é importante a gente enfatizar que é mais comum em homens. E também é bom enfatizar que quando acontece em pessoas mais jovens, está relacionada a um quadro mais grave também da doença de BC, né? Isso. Então é importante a gente ter essa noção que a faixa é normalmente de 20 a 30 anos. E como Claudinha falou, está relacionada ao HLA. E o HLA, ele muda de acordo com a área geográfica, né? Isso, então, assim, normalmente, genética, exatamente, sua herança genética. Então, hoje a gente sabe que tanto o HLA-B51, que é o que mais falado, varia. Então, em um local do mundo, ali na Europa, já ali na Rota da Seda, né? Claudinha ficou brincando comigo, que é ali na Ásia, ali no Oriente Médio, o HLA ele é mais positivo de quando você vai para os Estados Unidos, vai para a Europa Ocidental, né, Claudinha? Então, assim, isso varia. Então, a gente realmente tem esse HLA bem forte, mas depende também da área geográfica, porque é importante a gente enfatizar isso, porque às vezes você está aqui no Brasil, pede um HLA-B51 e vem negativo, isso não quer dizer que não é BC, né? Isso. Então, a gente tem que ficar bem, como é que se diz? Bem por essa noção, né? Bem atentos a isso, né? Ela é mais frequente, como você disse, na Rota da Seda, na região do Oriente Médio, né, do leste europeu, e naturalmente a doença foi descrita na Turquia e existia uma suscetibilidade genética naquela região, identificada pela presença do HLA. Isso. Quanto mais para o ocidente a gente migra, a gente vê que a frequência do HLA e também a frequência da doença do BC tende a ser menor. Exatamente. Mas pode atingir qualquer faixa etária, né? É mais comum e um pouco mais grave em homem. Então a gente tem que estar bem atento e, dependendo do local, a frequência de homem pode variar digamos, a prevalência nos homens
de até 5 vezes mais do que nas mulheres. Então, a gente tem que estar bem atenta, e principalmente pela potencial gravidade nesse só gênero. uma série que fizeram no Ocidente, viram que no Brasil, eles viram que a prevalência mudou um pouco. Era encontrado mais no sexo feminino e ele tinha menos... era menos graves os casos, e, né? Claro que você pode ter aqui no sexo masculino, mas era mais comum no sexo feminino. Uhum. Mas vamos lá, pensando já que houve um estímulo ao gatilho, digamos assim, autoimune, à produção de vasculite, quais seriam as principais citocinas envolvidas na doença de BC? É importante a gente ter um grau de compreensão, porque muitas vezes a analogia da fisiopatogenia a gente vai acaba usar no tratamento. Aí essa compreensão vai ajudando. E aí, conta aí quais seriam as células mais estimuladas, as vias imunes. Então, as citocinas mais inflamatórias, mais estimuladas, a gente sabe que é a TH1, a via TH1 e a via T17. Só lembrando que a via TH1, a gente sabe que estimula a produção de interferon e de TNF-alfa. E a TH17 estimula a produção de interleucina 22 e 17. A interleucina 22 e 17 chama quem? Neutrófilos, né? Então, por isso, é uma inflamação importante com neutrófilos, né? O substrato histológico acaba sendo esse, neutrófilo com leucocitoclasia, vasculite. Então, a lógica para vocês entenderem é justamente essa, ativação TH1, ativação TH17, recrutamento de neutrófilo e vasculite em diversos órgãos, né? Exatamente. Mas vamos pensando agora diretamente no que o pessoal está querendo saber, nas manifestações dermatológicas. Né? Todo mundo sabe que a doença de BC tem como manifestação clássica a presença de úlceras orais, mas a gente precisa saber como ela se apresenta na região oral, né? Existe alguma característica clínica que faz a gente pensar diretamente na doença de BC? Certo, vamos lá. Então, normalmente é importante a gente dizer que é difícil fazer o diagnóstico diferencial com as doenças aftosas normais, recorrentes, né? Mas aí, como é a característica dessas aftas? Porque normalmente elas são aftas de vários tamanhos, pode ser pequena, maiores, né? Normalmente elas são dolorosas, elas têm umas bordas mais elevadas, elas são eritematosas. Saber o local, que a gente vai falar um pouquinho, que o local pode ser qualquer área da mucosa oral não ceratinizada, porém, quando ela for lá para o palato mole e região de orofaríngea, é mais específico, vamos dizer, não é? Você pensa mais, né, na doença de BC. Então, normalmente são assim essas úlceras, né, de vários tamanhos que recorrem. E as recorrências, elas às vezes vêm a cada mês. É muito recorrente e é importante saber que ela é presente em 100% dos pacientes. Isso, é um critério obrigatório. É critério obrigatório. Tanto é que para dizer que você tem uma doença de BC, o primeiro critério é ter as úlceras, né, Claudinha? Só para o pessoal entender, Perlinha, às vezes a manifestação oral é a primeira manifestação em mais de 80% dos pacientes. Então, quase sempre você vai ter essa manifestação oral para você levantar a hipótese de BC. Exatamente. Né? E lembrar, como você disse, são úlceras orais que lembram aftas comuns, aftas recorrentes. Lesão aftosa com ala eritematosa muito dolorosas. Mas o que a gente vê quando a gente estuda estomatite aftosa recorrente, que tem aqueles 3 padrões clássicos. A afta clássica, minor, a afta grande, major, e aquela recorrente herpetiforme pequenininha. Geralmente, quem tem esse padrão benigno de estomatite aftosa tende a se repetir num único padrão. Sempre faço padrão herpetiforme, sempre faço padrão minor, sempre faço padrão major. E o dela varia, no BC, né? É o samba do crioulo doido. Vai sair uma pequena, uma grande, uma herpetiforme. Então, isso você já chama atenção, né, Pé? Exatamente. Outra coisa que chama atenção, na estomatite benigna, digamos assim, ela não deixa cicatriz, ela tende a ter um período um pouco mais curto, pode recorrer, mas geralmente não é tanto assim. E a localização, como Perlinha chamou a atenção, que é muito importante. Muito dificilmente a gente vai ter esses quadros de estomatite aftosa pegando orofaringe, palato duro, lesão muito posterior. Normalmente é mais na região anterior, né? Geralmente não são língua, tão numerosas, né? Então, no BC, a gente chama a atenção. Cara de estomatite aftosa comum, sendo misturados padrões, sendo mais do que 6, topografia mais posterior na região oral e pode deixar cicatriz. Aí você já levanta a alerta. Exatamente. Não é isso? Então, muitas vezes o paciente vai abrir esse padrão de lesões orais, pode passar anos, só tem um afta. E não necessariamente vão surgir os outros sintomas de cara para você fechar critério diagnóstico. Exatamente. Então, em média, 6, 7, 8 anos, não, sempre tive afta. E começa aquilo ali piorar e surgirem outras coisas. Então, o que fecha diagnóstico
é o acompanhamento clínico desse paciente, né, Perla? Exatamente. Então, a aftazinha, às vezes, eu sempre tive afta, mas não é normal. Então, vá atrás de alguma coisa que está levando esse processo de afta na boca, né? Exatamente. Então, a gente conversou até aqui sobre a doença de BC, sua etiopatogenia, a questão epidemiológica e as principais manifestações dermatológicas. Até aqui a gente falou das úlceras orais, que são condições patognomônicas, não, mas obrigatórias para a gente dar o diagnóstico de doença de BC. Se você quer continuar aprendendo sobre as úlceras genitais, outras manifestações dermatológicas, sistêmicas e os possíveis tratamentos, continua seguindo a gente, entra na nossa plataforma, se inscreve nos cursos e acompanha essa aula como um todo.